fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti. Eu quero brilhar.
É uma alegria poder estarmos novamente, nesta quarta-feira, hoje estudando mais um dos capítulos do livro Caminho a Cristo. Quero convidá-lo, você que não leu ainda esse livro, que o faça. Vale muito a pena. É uma excelente obra de Ellen White que apresenta o caminho para a salvação. E este caminho certamente é Cristo. Como ele disse, eu sou o caminho, andai por ele. Hoje, nós vamos observar mais um dos capítulos. E o tema do capítulo de hoje é o crescimento espiritual. Todos nós estamos em uma jornada, todos nós buscamos crescer, todos nós queremos nos desenvolver. Estamos em um mundo com dificuldades, com problemas, estamos passando, na verdade, né? Ainda não passamos, não terminou, ao que tudo indica, ainda teremos mais alguns meses e alguns mais fatalistas apontam um longo período, outros um pouco menos. Já temos boas notícias, né? No mês passado se iniciaram as vacinas aqui no Brasil e agora estamos nos trâmites de produção de novas vacinas para que no seu momento, todos nós possamos também receber a vacina conforme as orientações que serão apresentadas pelo governo e pelos sistemas de saúde. Claro, a posição em relação à vacina, ela é individual, cada um haverá de tomar sua decisão. Mas já temos aspectos positivos diante dessa grande pandemia que estamos passando. Pois bem, ao buscar entender um pouco mais sobre o crescimento espiritual, nós somos convidados a entendermos quando e como isso acontece. Se você tomar a sua Bíblia, eu não vou ler todo o texto, apenas vou fazer referência a ele, mas se você tomar a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3, conta a história, inicia a história do momento em que Jesus foi visitado por um homem muito importante. Seu nome? Nicodemos. E Nicodemos faz a pergunta a Jesus: Mestre, o que eu preciso para ser salvo? Na verdade, Nicodemos já estava reconhecendo com distinção quem era Jesus. Ser mestre entre os judeus era já algo bastante significativo e importante. Nicodemos reconhecia esta condição de autoridade de Jesus. Ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus dá uma resposta simples e intrigante. O que você precisa, Nicodemos, é nascer de novo. Os mandamentos ele já guardava, ele já seguia. Ele era um bom líder judeu. Mas Jesus lhe apresenta o conceito de que deveria nascer de novo. E nascer de novo pressupunha a condição de humildade e reverência perante Deus. Abandonar a vida de pecados, a natureza que lhe era própria, para receber agora uma nova natureza. Nesta condição, você e eu, que já recebemos o batismo, que já nos entregamos a Cristo, que já tomamos essa decisão em algum momento da sua vida, eventualmente, talvez alguém que nos assista hoje, não tenha passado pelo batismo, mas já tomou a decisão fiel de seguir a Cristo e está se preparando para que isso aconteça? Pois bem, nesta condição, nós todos precisamos crescer em Cristo. O crescimento espiritual, que é o nosso tema desta noite. A Nicodemos não bastava simplesmente nascer de novo, pois quem nasce na condição como uma criança. E é o bebê, o pequeno bebê, que determina o seu próprio crescimento. Você bem sabe que não é o bebê que escolhe o ritmo do seu crescimento. E não só o bebê, né? Mesmo na fase adulta ou na fase de desenvolvimento, não somos nós que determinamos o ritmo com o qual iremos crescer. O crescimento é algo que recebemos. Ellen White comenta aqui no Caminho a Cristo que, assim como as plantas, também os homens e os animais, ainda em desenvolvimento, não escolhem o ritmo do seu próprio crescimento. Todos nós precisamos, assim como plantas e animais, sejam eles racionais ou não, todos nós precisamos de ar, luz do sol e alimento. Esses três elementos são dádivas vindas de Deus. É Ele quem dá o ar que está à nossa volta e que possibilita a manutenção da nossa vida. Certamente, é Ele quem providencia os meios para que tenhamos água e a devida hidratação de nosso corpo para o desenvolvimento. E, igualmente,
temos e recebemos o alimento, porque Deus assim o permite. É verdade que em nosso tempo, todos nós somos convidados a trabalhar para que isso aconteça, mas na fase tenra, na infância, não é o bebê que determina seu ritmo de crescimento. Assim como na natureza, não é a planta que escolhe o quanto ela quer crescer e em que velocidade. Tudo isso depende exclusivamente da ação de Deus. Pois bem, o novo nascimento pressupõe essa mesma condição, onde nós somos convidados, nós somos chamados a recebermos de Deus as condições para o nosso crescimento. Você e eu somos convidados a termos um crescimento, que é o crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual é dádiva de Deus. É irônico, não é? Ele que providencia o novo nascimento e é Ele que faz com que haja o crescimento após este novo nascimento. É Deus quem faz todo esse processo. Especificamente, o elemento mais ligado ao ser humano para que isto aconteça é Jesus Cristo, que providenciou o perdão das nossas faltas e dos nossos pecados. E a manutenção, a permanência do sistema da vida aqui na terra e principalmente da vida após o período aqui nesta terra. Da vida com Deus para sempre lá no céu. Quando Cristo morreu na cruz, Ele abre a possibilidade da sua e da minha salvação. Neste contexto, nós podemos ver que também é Cristo o elemento do crescimento. Porque assim como o ser humano e os animais precisam de ar, luz e alimento, é Cristo que é a água da vida, o pão vivo e certamente a luz da justiça. Nós somos convidados para que haja crescimento em nosso favor, para que haja crescimento em nossa vida espiritual. Nós somos convidados a estarmos cada vez mais próximos de Cristo e assim recebermos as condições para que possamos crescer e nos desenvolver. Assim como as plantas e os animais e até mesmo os humanos precisam estar ligados à fonte de água, luz e alimento para que recebam essa manutenção, para que recebam esses elementos para a manutenção e desenvolvimento de sua vida, você e eu também precisamos estar ligados à fonte espiritual desses elementos. Nesta condição, nós precisamos e podemos e devemos permanecer em Cristo. Assim, como disse ele, lá no livro de João, capítulo 15, Cristo diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto se de si mesmo não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira, foi o que Cristo disse. Igualmente, não podemos, você e eu, nos desenvolvermos se não estivermos ligados constantemente àquele que é a verdadeira manutenção da vida, aquele que providencia os meios para que ela aconteça, aquele que já se colocou à disposição para que ela verdadeiramente se faça como um milagre, dia a dia, sobre cada um de nós. Você certamente já viu, eu tenho em minha casa um vaso com plantas, e constantemente, periodicamente, de tempos em tempos, nós temos que rodá-lo, girar a posição daquele vaso. Ele permanece no mesmo local, mas nós giramos, por uma razão simples. A planta, o vaso que temos em nossa casa, ele não está exatamente embaixo da janela, está um pouco ao lado. E, de tempos em tempos, a planta vai crescendo e vai se voltando para o lado onde tem a iluminação, onde está a janela. E para que a planta não fique torta, a gente vai girando o vaso e ela vai mudando a sua posição. Sabe, a mesma condição deve estar conosco. Para que nós possamos nos desenvolver de maneira plena, nós precisamos crescer em direção à luz divina, a luz da presença de Cristo em nossa vida. Nós somos convidados a sermos vitoriosos, mas esta vitória provém de Jesus. A pergunta que fica então é: como posso eu e você desenvolvermos essa condição? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa condição? Qual é
a nossa situação para que possamos buscar essa luz. Sabe que falar, teoricamente aqui, falar simplesmente sobre o assunto, parece para alguns algo muito distante, né? E algo muito natural, muito lógico, permanecer em Cristo, ficar com Ele. Mas qual é verdadeiramente, na prática, o seu papel a cada dia? O que é permanecer com Cristo? O que é estar ligado a Ele? Como podemos fazer isso? Veja, o primeiro passo importante, que é um claro conselho vindo da parte de Deus, escrito através das palavras de Ellen White, ela diz assim, aqui na página 69, consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade, que a sua oração seja, e aí ela dá um modelo de uma oração para que nós possamos fazer a cada manhã. Esta oração é a seguinte: veja as palavras que ela coloca. A oração sugestiva para ser feita a cada manhã. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo, e que tudo o que eu fizer seja efetuado em ti. Olha que bela e profunda oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Eu coloco a minha vida inteira. Senhor, toma. Na sequência, ela enfatiza ainda a mesma ideia, né? Deponho aos teus pés todos os meus planos. Usa-me hoje em teu serviço. Fica comigo, obviamente, ao longo de todo o dia. E tudo o que eu fizer seja efetuado em ti. Que essa seja também a sua oração neste dia, no dia de amanhã e a cada dia. Na sugestão que ela coloca, que esse seja o primeiro passo do seu dia, do meu dia. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. Permanecer em Cristo é dedicar tempo a Ele. É ficar com Ele, é ouvir a sua voz, é permitir que Ele fale ao nosso coração. A vida não é simplesmente uma sequência de sucessos e insucessos. A vida, ela é constituída de planos e projetos que nós somos convidados a depor aos pés de Cristo a cada dia, a todo momento. Você e eu precisamos e devemos permitir com que Cristo faça esta diferença no dia de hoje. Esse dia que hoje já está quase se encerrando. Faltam algumas horas para o final deste dia. Mas no raiar da manhã, de amanhã, que você e eu possamos colocar-nos novamente nos pés de Deus. Todos os nossos projetos sob seus pés, para que Ele faça a diferença. Ele nos convida a recebermos esta condição especial. Ele nos convida para que nós não fiquemos simplesmente olhando as nossas próprias situações, mas para que nós coloquemos sobre suas mãos. Um texto muito conhecido, quero ler com você e te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, palavras de Jesus que são igualmente válidas para nós neste dia. Mateus 11, versos 28 e 29. Diz ele assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Como está sendo a sua vida? Como tem sido o seu dia? Como está sendo os planos deste ano? Como você e eu temos projetado nossos planos e executado as nossas atividades? Pois bem, existem pessoas que, embora ainda estejamos no início de um novo ano, estão cansadas por tudo que aconteceu no ano passado ou nos outros anos de sua vida. Existem pessoas, como você e eu, que estão cansadas da vida ao longo de muitos anos, por várias situações. Existem pessoas, como você e eu, que estão temerosas em relação ao que teremos à frente.
porque a vida tem nos colocado situações muitas vezes difíceis. Nesta condição, a palavra e a promessa de Jesus permanece a mesma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Não são alguns, não são os primeiros, não são os mais fortes, não são os mais fracos, não são os mais debilitados. Não importa o tamanho do seu problema, o convite de Jesus permanece sendo o mesmo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Que bela promessa, não é verdade? A promessa de Jesus não é simplesmente um jogo de palavras, não é somente uma menção para o futuro, é algo presente para que você e eu possamos viver e ter esta condição no tempo em que vivemos. Às vezes, nós nos sentimos diminuídos, cansados, incapacitados, impotentes, tristes e ou infelizes pelos dissabores que a vida já nos trouxe. É para você que Cristo disse: vinde a mim todos, porque eu vos aliviarei. Nesse tempo em que vivemos, somos convidados a achar descanso para as nossas almas em a pessoa de Jesus Cristo. Nesta condição, nós somos ainda convidados a sermos parceiros daquele que nunca foi derrotado. Fazer sociedade com Deus é se aliar a quem não conhece a derrota. Ser parceiro de Cristo é deixar que Ele faça por nós aquilo que nós mesmos somos incapazes de fazer. Certamente você tem limitações, como eu tenho muitas. Mas Deus nos convida a nos associarmos a Ele, tomar sobre nós o seu jugo, porque o fardo que Ele tem é leve. O jugo é um instrumento, né? É aquela peça de madeira que vai sobre o pescoço dos animais quando estão normalmente colocado em uma carreta de bois, para que equilibre as forças e o peso dos dois animais que vão puxar aquela carreta. O jugo, sendo aquela peça que é colocada sobre o pescoço, Jesus diz: é leve. O meu fardo é leve, porque eu divido com você, que tem dificuldade de suportar esse fardo, algo leve. A maior parte do peso, a maior parte da força, a maior energia, certamente vai ser colocada sob Jesus Cristo. E você é convidado a ser parceiro, ao estar ao seu lado, para que Ele faça a diferença e você compartilhe da sua vitória. Nesse contexto, Jesus fala: vem estar comigo, divida comigo seus problemas, suas angústias, suas ansiedades. Por quê? Porque eu vos aliviarei. A promessa de Jesus não é uma coisa do passado, ela é 100% presente para o dia de hoje, para que você e eu possamos desfrutar desta nova condição. Mas é possível que Deus faça todas as coisas? Existe alguma coisa que é capaz de limitar a atuação de Deus em favor de nossa vida? Será que tem algum problema que Deus não possa atender? Será que tem alguma situação que Deus não possa ajudar? Será que o seu problema ou o meu problema é grande e pesado demais ao ponto de Deus não atendê-lo? Você acredita que existe alguma coisa que limita o poder de Deus? Pois se acredita, veja o que Ellen White fala sobre este assunto. Diz ela aqui na página 72 do livro Caminho a Cristo: Cristo ligou a si a humanidade Cristo ligou a si a humanidade com um laço de amor que nunca poderá ser desfeito por poder algum, exceto, portanto, existe uma exceção, exceto a escolha do próprio homem. Entende o que o texto diz? Cristo ligou a si a humanidade com um laço de amor que nunca poderá ser desfeito por poder algum. Nenhum poder, é capaz de desfazer o laço que Cristo fez com a humanidade, com você e comigo, exceto a escolha do próprio homem. O único fator que limita a atuação de Deus em favor da sua vida é a sua própria vontade. O único elemento que limita a atuação de Deus a meu favor
não é a ação divina, não é o tamanho do problema, não é a dificuldade que está à minha frente, não é a pandemia, não é o governo, não é a vacina, não é nenhuma outra das situações que vivemos. O único fator que limita a atuação de Deus em favor da minha própria vida e em favor da sua vida é a própria vontade humana, a sua e a minha. Entende a profundidade do que o texto está dizendo? Deus é capaz de fazer tudo, e claro que é. Quem teve o poder de dizer, haja luz, e imediatamente a luz apareceu? Quem teve o poder de dizer, separe-se o firmamento, e toda a massa de energia de todo o espaço foi obedecendo pelo poder da sua palavra? Quem teve o poder de dizer, apareça a parte seca e as águas, e estabeleceu o firmamento somente pelo poder da sua palavra? Quem teve o poder de dizer que apareçam as plantas e os animais, e somente pelo poder da sua palavra ali brotaram e apareceram todos os animais? Tem poder para fazer qualquer outra coisa neste mundo, desde que você e eu peçamos a Ele e deixemos que Ele atue em nosso favor. Por isso, eu reafirmo, ser parceiro de Deus, ser sócio de Deus, ser subordinado a Deus, você pode escolher a expressão que você quiser, mas estar junto de Cristo é certeza de vitória. Nós somos convidados a crescer a cada dia, e para que haja esse crescimento, a gente deve se subordinar à vontade divina. Você e eu somos convidados a esta condição. Você já ouviu situações e histórias? Eu lembro de algumas histórias, daquelas que contam assim, de pessoas que não tinham plena noção de tudo que estava acontecendo, mas avançaram e com grande esforço realizaram uma determinada atividade. Sabe? Certamente, às vezes, a própria noção, e você talvez possa lembrar de alguma situação em sua vida em que enfrentou uma dificuldade, passou por um desafio, passou por uma situação muito difícil, e no manhã do dia seguinte, quando você viu um pouco melhor a situação, você fala, nossa, como é que eu transpus isso daqui? Como é que eu passei? Como é que eu avancei? Como é que eu fui à frente? Sabe? Você é convidado a ser vitorioso em Deus. Às vezes o fazemos até sem plena noção daquilo que estamos enfrentando. Às vezes o fazemos, enfrentamos as dificuldades, porque não temos a plena complexidade de tudo que envolve. Às vezes o desconhecimento de alguma informação incapacitante ou limitadora nos permite avançar um pouco mais. Nesta mesma condição, você e eu não precisamos nos preocupar com as ciladas que Satanás tem a fazer, porque Cristo se propõe a ser o elemento de nosso crescimento, de nossa vitória, aquele que faz toda a diferença, pois é Ele quem alcança as condições para mudarmos aquilo que somos. É o caso dos discípulos. Veja, por exemplo, o caso de João, o discípulo amado, aquele que melhor demonstrou talvez o caráter de Cristo após a sua conversão. Mas ele não foi sempre assim. João tinha as suas muitas e várias limitações. Ao que a Bíblia nos apresenta, João tinha um espírito um pouco arrogante e até ambicioso em algumas horas. Mas com o passar do tempo, ao acompanhar o Mestre, a cada dia conviver com ele, João foi tendo a sua vida transformada. Foi vendo novas características, foi reconhecendo novas visões, novas situações que eram importantes para que ele pudesse viver e ter uma nova condição. João se permitiu que Cristo moldasse a sua vida e, posteriormente, o seu caráter, para que ele se tornasse o discípulo amado. Foi este João que teve o seu temperamento transformado por Cristo. Sabe, ainda assim, Cristo se preocupou conosco profundamente, desejoso de que você e eu pudéssemos ter uma nova condição de vida. Quando foi ao céu, se você olhar aqui, as últimas palavras do livro de Mateus, Mateus capítulo 28, verso 20, ao finalzinho do livro, Mateus, capítulo 28, já relatando a ascensão de Jesus. E aí o texto bíblico diz uma mensagem que é para você e para mim hoje.
Diz claramente o texto assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gosto desse texto, porque embora tenha uma menção profética aos discípulos, tem uma menção ali aos discípulos, claro que esse texto se refere a uma situação profética. A palavra de Jesus é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei quando, não posso prever e jamais teria a pretensão de querer determinar o momento que se cumprirá a volta de Jesus. Mas eu creio piamente e cada vez mais, diante do cenário que estamos vivendo neste tempo de hoje, agora, fevereiro de 2021, que não falta muito tempo para a volta de Jesus. Eu creio que Cristo está prestes a voltar, que Ele está se preparando há muito tempo. Na verdade, eu creio que Ele já está preparado para regressar a essa terra e nos dar uma nova condição. Eu creio que Cristo está às portas do céu, pronto para a qualquer instante de lá sair e regressar para buscar-nos. Nesta condição, Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa crescer espiritualmente, você precisa se desenvolver um pouco mais, você precisa fortalecer a sua fé, você precisa desenvolver a sua comunhão com Deus. Tudo isso é necessidade diária de cada um de nós. Por isso, que seja sempre a nossa primeira atividade da manhã e que aquela oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus planos e os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja efetuado em ti. Que esta oração seja a oração do seu despertar. Que esta seja a oração do seu dia. Que esta seja a oração, o clamor e a súplica de cada um de nós. Mas veja, há um ponto importante que julgo muito rico na palavra de Deus, e caminhando já para a conclusão das nossas considerações dessa noite, eu queria trazer um momento aqui. Ellen White comenta que após a ascensão, os discípulos, quando viram Jesus subir ao céu, ficaram atônitos com tudo aquilo. Mas depois de alguns momentos, quando compreenderam que ele estava junto ao Pai, e lembraram daquilo que Jesus falou em João capítulo 16, versos 23 e 24. Vamos ler? João capítulo 16, versos 23 e 24. Promessa para os discípulos de Jesus, mas igualmente válida para os nossos dias. João capítulo 26, versos 23 e 24. E diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em seu nome, em meu nome. Até agora, nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja o que o texto diz. Eu vou ler novamente, eu gaguejei aqui, então vamos com tranquilidade ler o texto. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Aí, palavra de Jesus. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Todos nós, ao lermos esse texto, entendemos que Jesus está fazendo aqui uma menção de que quando fizermos algum pedido especial, podemos pedir em seu nome. Mas para os discípulos, tinha uma situação completamente diferente. Os discípulos haviam convivido por 3 anos com Jesus. Haviam acompanhado seu ministério, haviam estado com ele a todo tempo, sabiam das suas virtudes e qualidades. E agora, quando Jesus já havia subido ao céu, após a sua ascensão, os discípulos começaram a lembrar daquilo que Jesus havia prometido. E depois de passado a decepção do primeiro momento, da perda do mestre e da plena compreensão da grandeza do ministério que agora ele passaria a executar lá no céu,
eles se lembram dessas palavras. E aí voltam a pedir a Deus que os acompanhasse. Nesse contexto, nós temos uma situação diferenciada. Sabe, quem está junto ao Pai era o próprio Cristo. Era os seus amigos. Era o amigo dos discípulos. Era aquele com quem os discípulos haviam convivido mais de 3 anos. Era aquele que eles conheciam tão bem e que agora estava junto ao Pai. Fazer um pedido a um desconhecido, às vezes pode gerar algum constrangimento, mas não gera um comprometimento muito maior por parte da pessoa. No entanto, quando temos alguém conhecido, alguém próximo, alguém íntimo de nós, fica mais fácil de pedirmos e, principalmente, no nosso contexto, fica mais difícil de negarmos quando quem está pedindo é alguém mais próximo. O que os discípulos estavam vivendo era uma nova experiência. Agora eles podiam pedir diretamente a Deus aquilo que precisavam, desejavam e queriam, fosse a bênção da sua companhia, a orientação para os seus passos, fosse uma necessidade específica para as suas vidas ou para a vida de outras pessoas. Eles poderiam pedir, porque quem estava junto ao Pai e quem haveria de interceder junto aos seus pedidos era o próprio Cristo. Sabe, nós não vivemos a vida dos discípulos. No entanto, você e eu podemos desfrutar das alegrias e das vitórias que eles também tiveram. Como? Crescendo espiritualmente. Primeiro passo, o nascer de novo. Segundo, crescer, se desenvolver, separar o espaço do tempo a cada dia, a cada manhã. Que esse seja o nosso primeiro ato a cada dia, dedicar-se a Deus para que haja crescimento, permanecer junto dEle, que, se necessário for, nossa vida seja moldada em direção à luz que é Jesus Cristo. Como o exemplo que dei daquela planta que busca a luz e que pende para o lado onde a luz está, que essa seja a sua experiência e também a minha. Que nós possamos, assim como João, ter a nossa vida transformada, moldada, ajustada a um novo rumo para estarmos mais próximos de Cristo. Porque quando fizermos, já temos, mas teremos a convicção ainda mais forte de que aquele que está junto ao Pai é o que faz toda a diferença na sua e na minha vida. Quando os discípulos, agora, após a ascensão de Jesus, passavam a clamar a Deus, a pedir a Deus, eles o faziam na certeza de que este que estava junto ao Pai era o seu amigo, próximo e íntimo. Já imaginou o que é isso? Você e eu pedimos a Deus com a certeza de que o nosso amigo, próximo e íntimo, está intercedendo junto ao Pai, pelas suas súplicas. Para que isso aconteça, você e eu precisamos desenvolver este relacionamento, essa proximidade, esta amizade, essa intimidade com Cristo, pois Ele está à nossa disposição. O que Cristo queria que os discípulos fizessem ainda está mais e mais disponível a cada um de nós. Palavras de Ellen White. Tudo o que Cristo era para os discípulos, Ele deseja ser para os seus filhos hoje. Pois na última oração que fez com um pequeno grupo dos seus discípulos, Ele disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. João, capítulo 17, verso 20. Veja, palavras de Ellen White. Tudo o que Cristo era para os discípulos, Ele deseja ser para os seus filhos hoje. E aonde ela afirma essa palavra? Na própria palavra de Deus. João 17, capítulo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem, está se referindo ao futuro, a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Crê você em Deus? Crê você em Cristo? Saiba que Cristo orou por você. Cristo pediu ao Pai para que você e eu, que futuramente, em relação ao momento em que Ele disse essas palavras, pudéssemos conhecer a sua palavra, crer nele, e Ele já pedia em nosso favor. Há uma frase,
ouvi da boca de um amigo mais de uma vez. Pastor Humberto Moura dizia assim: se creres que podes, podes. Se creres que não podes, acertaste. Se nós acreditamos, vamos desenvolver. Mas se nós acreditamos que não somos capazes, se nós permitirmos a ideia de que não iremos conseguir, que não iremos ser vitoriosos ou que não receberemos essa vitória, eis aí o único fator que limita a atuação de Deus. Nessa noite, você e eu somos convidados mais uma vez a tomarmos o rumo de nossa vida em nossas mãos, buscando em Deus condições para a vitória. Sabe, o que Cristo se propõe a fazer para o nosso crescimento espiritual é ser Ele o sol da justiça, o pão vivo e a água da vida. Não lhe faltará nada que você precise, se estiver disposto a estar constantemente ao lado de Deus. A vida tem lhe sido injusta, os problemas são pesados, as dificuldades são grandes, há um turbilhão de problemas à sua volta. Saiba que Cristo se propõe a estar do seu lado, repartindo o seu jugo, para que a sua vida seja mais suavizada diante da presença de Deus. Que a cada dia, no início de cada dia, nos consagremos a Deus e que a nossa oração seja sempre: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Que Deus te acompanhe hoje e sempre, porque Ele se propõe a estar ao nosso lado, operando em nós tanto o querer, tanto a vontade, quanto o efetivar. É o que nos diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 13. Que Deus te acompanhe nesta noite, que Deus te proteja ainda esta semana, que Deus esteja com você no despertar do dia de amanhã, para que sua vida seja sempre ao seu lado, e você e eu possamos receber a sua vitória, porque Ele já fez por nós aquilo que somos incapazes de fazer e nos convida a crescermos individualmente, cada um a cada dia. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Olhando o tempo fora do lugar, com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo azul no céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. É fácil descansar nessa condição, pra logo despertar
folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim.